Muito boa noite. Agora uma boa noite muito mais caloroso. Sejamos todos nós muito bem-vindos a essa noite especial, que é o mês espírita de Maricá, onde todas as casas recebem palestras mais que especiais, todas programadas para o 43º CEU, que é o Centro Espírita de Unificação. Então, que bom que conseguimos chegar, que bom que conseguimos estar aqui. Hoje os desafios foram grandes, né? Infelizmente tivemos um acidente na estrada, que a gente pede para a espiritualidade, amigos, socorristas de rua, poderem estar lá amparando as pessoas, né? E conseguimos, mais uma vez dizendo sim ao chamado de Jesus, mais uma vez dizendo sim ao movimento espírita. Então queremos agradecer todos os representantes das casas espíritas, das 8ª casas que tem aqui em Maricá, que se fazem aqui presentes. Muito obrigada pela presença. A todos que estão aqui, que, né, incluíram na sua rotina estarem aqui no Atmos hoje com a gente. Agradecemos principalmente ao nosso palestrante. Muito obrigada, Jorge Marques, que é do SEAC de Saquarema. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, que vai trazer os estudos para a gente, para nos levar a reflexões do tema da noite, que nós temos o tema central, que é a fé move, a ação cristã abraça e transforma. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a fé sem obras é morta. Mas antes disso, para a gente poder se harmonizar, poder entrar mais ainda em sintonia com a espiritualidade, que possamos agora abrir os nossos corações para a gente receber essa voz maravilhosa, que é da Carol Cassano, da IFISA. Então, por favor, Carol, venha nos harmonizar mais ainda. Boa noite a todos. Boa noite. Esse é o momento da gente aquecer o nosso coração, da gente se sintonizar com a espiritualidade amiga aqui presente, de nos sintonizarmos conosco mesmo, com a nossa essência divina, com os nossos pensamentos, nossos propósitos, porque nós estamos aqui porque acreditamos, né? Estamos aqui porque temos fé, porque queremos, mas, como já diz o título da palestra, precisamos agir. Precisamos querer transformação. Então, a cada dia é uma nova oportunidade. É um novo dia para sonharmos. É um novo dia para começarmos. Então, vamos começar cantando um novo dia. Que a gente possa, a cada nova oportunidade da vida, querermos nos transformar. Queremos agir. Sei que enxergas minha alma e que és doce em teu olhar, mas me perco em armadilhas que escurecem meu pensar. Cada dia é uma batalha que preciso enfrentar, remover minhas amarras que me impedem de avançar. Cada dia é uma esperança, novo dia pra sonhar, repousar velhas lembranças, despertando um novo olhar, perceber que a vida é feita pra amar. Novo dia se inicia, tenho tanto pra buscar, libertar minha alegria e a vontade de mudar, sufocadas entre espinhos que insistem em vir.
enfrentar, remover minhas amarras que me impedem de avançar, de avançar, de sonhar, de amar. Cada dia é uma esperança, novo dia pra sonhar, repousar velhas lembranças, despertando um novo olhar. Cada dia é uma batalha que preciso enfrentar, repousar velhas lembranças, despertando um novo olhar. Cada dia é uma esperança, novo dia pra sonhar, repousar velhas lembranças, despertando um novo olhar. Perceber que a vida é feita pra amar. Perceber que a vida é feita pra amar. Perceber que a vida é feita pra amar. E a gente segue desafinando, errando a letra. A primeira vez que eu canto ela, mas a gente segue em frente, porque cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar, para tentar de novo. E aí a gente vai nessa força do bem, nessas boas vibrações que nos fortalecem. Pode colocar. Que nos fortalecem nessa caminhada. Se souber, pode cantar. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu
transformo este mundo. É na força do bem eu me apego e caminho, o poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, o poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que a gente se apega, que a gente segue em frente, que a gente se fortalece nessa caminhada da vida. É nessa força do bem que nos une, que nos cativa. Mas a gente precisa confiar em Deus, confiar em Jesus, no plano que Ele tem pra gente. Confiar, entregar nossas dores, entregar nossas alegrias, mas fazer a nossa parte, colocando as melhores vibrações, os melhores sentimentos a cada movimento que a gente faz. Então, silencia seu coração agora. Entre em conexão. Silencia sua mente, silencia o coração. É Jesus quem te convida a entrar em oração. Cada lágrima perdida, cada medo sem razão, cada sonho enfraquecido, cada dor no coração, entrega, entrega sua vida a Jesus. Confia no caminho de luz. Construa cada passo com o melhor para sentir. Jesus é o caminho a seguir. Silencia sua mente, silencia o coração. É Jesus quem te convida a entrar em oração. Cada bênção recebida, cada gesto de união, cada sonho que ilumina, cada paz no coração, entrega, entrega sua vida a Jesus. Confia no caminho de luz. Construa cada passo com o melhor para sentir.
confiemos, trabalhemos. Gratidão. Nós que agradecemos, Carol. E agora já muito mais harmonizados, preparados para dar início aos nossos trabalhos. Então a gente aproveita para falar que nesse momento aqui agora, vamos nos desligar de tudo que está lá do lado de fora. Vamos deixar tudo que está lá fora, lá fora. Vamos nesse momento nos concentrar aqui, porque a noite já está nos beneficiando em muitas coisas e muitas harmonias salutares já está caindo sobre nós. Então, nós vamos chamar agora para fazer a leitura da nossa página e a nossa prece inicial. Nosso querido amigo Rubens, por favor. E já pode acompanhar também nossa querida amiga Rose, que vão fazer essa continuidade da harmonização para a gente. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos ler a página de harmonização. É só acompanhar ali na tela. Fé e obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cantos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, desse modo, em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que a fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigada. Boa noite. Queridos guias e amigos espirituais, amado Mestre Jesus, nosso guia, Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos por mais esse momento de luz, aprendizado. Neste mês em que comemoramos a nossa doutrina que nos consola e esclarece, pedimos a amorosa presença dos bons espíritos, que eles nos envolvam em vibrações de paz, serenidade e entendimento. Que esta casa seja o refúgio de luz, de acolhimento e consolo. Que todos os corações que estão aqui presentes estejam abertos para o bem, para o amor e para o consolo e reforma íntima. Pedimos atenção especial para o nosso amigo expositor, que ele possa ser inspirado e intuído, acolhido pelo seu mentor, e que possamos estar receptivos para que suas palavras não alcancem só os nossos ouvidos, mas principalmente os nossos corações.
Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E que os bons espíritos continuem nos guiando no caminho do bem. Graças a Deus. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada, Rubens. Então, agora, a gente já devidamente harmonizados e preparados, gostaria de convidar aqui o Jorge Marques para que possa aqui profanar todo o seu estudo para a gente. E mais uma vez, Jorge, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Olha, eu posso até falar no microfone, mas normalmente meu tom de voz já é suficiente, né? Só fica próximo dele, então. Então tá. Então tá bom. Coube a mim, então, falar: a fé sem obras é morta. E o tema, ele vai ser baseado numa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês aqui seguem o tema da Comerge, lá em Saquarema, no nosso mês espírita, nós também seguimos o tema da Comerge. E aí vamos então falar do Tiago, né? E eu já vou começando mostrando a carta, da onde foi tirado o texto, para depois a gente ir desdobrando à luz da doutrina sobre cada ponto, que só vem reforçar aquilo que já foi lido na mensagem inicial de Emmanuel. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Salvá-lo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí o Tiago já está chamando o cara, está duvidando, não está botando fé no que eu estou falando não? Eu vou te provar. E ele iria provar para aqueles que ele estava pregando com aquilo que eles mesmos acreditavam. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Quem aqui não gostaria de ser chamado amigo de Deus? Vejam que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Rabi, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Bom, aqui, normalmente quando a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele utilizava sempre o ensinamento do Cristo, pegava uma parábola e aí ele começava a discorrer um entendimento dessa parábola, até contextualizando, trazendo para o nosso dia a dia, tudo à luz da doutrina espírita. Hoje não vai ser em cima de uma parábola, embora vamos fazer uso dela, mas sim de uma carta. E quando ele fala que esse trecho é extraído de uma carta de Tiago, qual Tiago? Então eu não vou entrar no mérito, porque tem alguns que dizem que esse é sim o Tiago, apóstolo, irmão de João. Outros já dizem que é Tiago, aquele que era chamado irmão do Senhor.
que teria se tornado um discípulo e um propagador do cristianismo até mesmo após a morte, a crucificação de Jesus. Isso para nós é irrelevante. O que importa, na verdade, é o conteúdo, é um ensinamento. Então, tudo tem uma moral da história. Essa moral da história, ela tem que ter como objetivo a educação do espírito. E nós vamos agora entrar numa questão que ela não está no Evangelho, mas é comum. Todas as pessoas, quando vão fazer uma exposição da fé sem obras é morta, algo que existe por aí, que seria uma incoerência ou não. Por que Paulo diz uma coisa, que foi o maior divulgador do cristianismo, né? Ele estaria contradizendo Tiago? Então, como foi falado, né, a gente expôs o estudo, a gente aqui traz também essa diferenciação, apenas para não passar despercebido. Se todo mundo fala, porque deve estar dando certo, então vamos falar também, né? E vai aumentando o nosso conhecimento. A última, sim. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aí vamos lá, né? A diferença entre Tiago e Paulo. Em Tiago, a fé viva produz ação, né? Então, ele argumenta que a fé teórica, só palavras, é inútil, vazia e incapaz de salvar, funcionando como um corpo sem espírito. Já Paulo, em que a fé viva se justifica pela graça, ele enfatiza que ninguém é salvo por mérito próprio, obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Aí, se você for assim, para quê? Mérito próprio. Ué, como assim? Mérito próprio? A pessoa não tem valor, então ela não tem que se esforçar para superar suas más tendências? Não. Para ele, o mérito próprio ou obras, ele usava como se fosse um sinônimo. E vocês vão ter a compreensão maior a seguir. Paulo, o foco está na causa, né? A salvação é um presente da graça de Deus, recebida exclusivamente pela fé, e não por mérito humano ou pelo cumprimento da lei judaica. O que importava era a pessoa cumprir os ensinamentos de Jesus para ser salvo por Deus, o único e verdadeiro Deus de todos os homens e não só do judeu. Então, quando ele fala assim da lei judaica, da lei mosaica, seria a lei de Moisés, ele já são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ali ele já estava falando das leis morais, que está inclusive os 10 mandamentos. Ele falava das leis civis, disciplinando o casamento, divórcio. Ele falava da administração como modo geral. E tudo para santificar e justificar o Senhor. Então a lei para ele era ser observado quanto a você não pode comer determinados alimentos, você tem que lavar as mãos para poder comer, quando na verdade a gente sabia que isso era uma medida de higiene, em que os legisladores antigos, eles sempre botavam no nome de Deus para querer fazer com que a sua autoridade fosse respeitada. Então tinham muitas práticas que, não, você para ser salvo, para você ir para o reino dos céus, você na Páscoa tem que sacrificar um cordeiro, e o cordeiro, ele tem que ser puro, não sei mais o que, tem que ser num determinado dia, em determinada hora, porque ele não pode ser imaculado. Então, quando Paulo pregava, nós temos que entender para quem ele estava pregando, por que ele estava falando obras não deveriam ser observadas, ou seja, o cumprimento da lei. E ele não era contra as obras. Quando você entende que obras é o quê? São os frutos das boas ações, é o trabalho, é a realização. Não, ele não era. A confusão está porque eles usavam o mesmo nome.
Então parece que tem uma distinção, mas não tem. Eles se complementam. O Tiago, foco na consequência, argumenta que a fé verdadeira não é apenas um assentimento intelectual, mas algo que transforma a vida. Para ele, se a fé não produz ações, obras, ela é morta, pois carece de evidência espiritual. Aí quando a gente fala o assentimento, a gente fala assim, olha a diferença entre você ter a fé, o assentimento intelectual e realizar. Nós temos, por exemplo, Jesus. Todo mundo aqui tem Jesus como guia e modelo, como o enviado de Deus para a nossa transformação, a nossa evolução. Mas nem sempre a gente segue os seus ensinamentos. Então a gente pode ter um entendimento, mas não um assentimento de coração. Porque de coração a gente segue todos os ensinamentos do Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e um terceiro mandamento te dou, que amem-se uns aos outros como eu vos amei. Será que a gente cumpre realmente isso? Aí fica a questão. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas a vocês. Vocês concordam que o homem foi feito à imagem semelhante de Deus? Concordam? Pois é, acho que sim. Vocês concordam que a verdade que vai nos deixar em estado de graça vai trazer a nossa salvação? Vocês concordam que o que irá nos fazer evoluir espiritualmente consiste em compreendermos o que Deus deseja para nós, ensinado por Jesus? Pois é, a gente vai fazendo essas perguntas. A filosofia espírita é baseada nas perguntas. Infelizmente, eles nos deram as respostas. E aí, quando a gente, lá o soldado na carreira militar, ou aquele operário lá na ponta de linha da fábrica, ele às vezes não tem uma macrovisão, ele tem que ser promovido, ele tem que galgar os postos para ele passar a entender como as coisas são e por que elas são assim. Aí a gente vai partir para o reino dos céus, se assemelha a uma grande obra, O dono da obra, ele tem muitos recursos e ele tem muitas ideias. Pensa numa pessoa que tem ideia. Pois é, a ideia dele não tem limite. Ou o homem com imaginação. E ele tem muitas terras, A gente não faz ideia. Terra a perder de vista, vai ao infinito. E ele tem tempo, recursos para poder realizar todas as suas ideias. Mas seria muito chato, com todos esses recursos, com toda a capacidade dele, ele queria fazer isso tudo sozinho, Então, ele falou assim, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou criar mais gente, além de mim, que estou aqui, para colaborar comigo na realização, na construção dessa obra. E quando a gente fala obra, são muitos empreendimentos, diversos, Aí ele vai criando e cada um vai tendo a sua capacidade, a sua natureza, vai adquirindo conhecimento, vai trocando experiência. Mas para ele realmente confiar grandes empreitadas, ele precisa de quê? Um mestre de obra. Quem seria esse mestre de obra? Aqui da terra, por exemplo? Jesus. Então Jesus, quando ele chega e fala, foi o único cargo, o único título, que ele falou, tu é mestre. Não, de fato eu sou. Ele não negou, era a única coisa. É lógico que ele estava falando de mestre no sentido educacional, mas aqui nós podemos ser como um mestre de obra, porque afinal de contas ele estava aqui para realizar a vontade do Pai, E o Pai confiava em nós. E isso tanto é verdade que toda a criação, toda a obra da criação
ela é o resultado do amor de Deus para conosco. Então, na própria Gênesis, lá no capítulo 1, já está dizendo, por que que Deus fez a criação? Em primeiro lugar, para demonstrar, para nós percebermos a sua sabedoria, não duvidarmos dela, e pelo amor que Ele tem para conosco, porque Ele criou tudo para o nosso bem, para sermos felizes. Então, gente, é tudo nosso. A gente só não pode querer fazer besteira, mas por isso que nós somos tutelados, nosso livre-arbítrio é de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais ignorante, nosso livre-arbítrio vai sendo tolhido, mas à medida que a gente vai subindo de posto, a gente vai entendendo, colaborando, e isso é de acordo com a nossa capacidade de demonstrar fidelidade, né? E quanto a nós estamos aqui vendo o lado de Deus. Deus fez isso por amor a nós. Ele precisava da gente? Não, Ele quis compartilhar isso com a gente. E qual é o nosso papel nessa criação? Isso já está, né, escrito já está lá escrito no livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Legal. Para quem não é espírito e está vindo aqui pela primeira vez, ele já está entendendo um dos objetivos, uma das finalidades da encarnação. Mas tem mais, né? Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Estou falando que o universo é uma grande obra? Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ou seja, o senhor da obra, ele dá ordem para o mestre de obra: olha, eu quero que seja feito assim, 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 assado. E o mestre de obra deixa comigo, mata no peito, vou lá reunir a peãozada e vou passar as instruções. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ele quem? Nós. Nós estamos fazendo parte da criação, estamos contribuindo com essa obra. Então, se o próprio Deus, Ele criou, está trabalhando, como diz Jesus, né? Meu Pai nunca parou de trabalhar, Ele trabalha até hoje, então eu também trabalho, né? Então, vamos nós tentarmos seguir o exemplo aqui na Terra, de acordo com toda a nossa compreensão. E como seria isso, né? Vamos construir templo, vamos lá adorar ao Senhor. A gente não está aqui em condições de construir um planeta, mas podemos construir uma igreja, certo? Foi errado. Quem concorda, quem não concorda que a gente está colaborando com Cristo construindo igreja? O objetivo nosso aqui é construir igreja? Não, né? Mas não é bom esse local aqui ter sido construído? Vocês estarem vindo aqui? Então, aqui a gente não está estudando o Evangelho, aqui a gente não está procurando se aperfeiçoar, se educar espiritualmente, evoluirmos, tanto no aspecto moral como intelectual. Então, não precisa ser, né, a maior igreja do mundo, o Sagrado Coração lá em Barcelona, ou qualquer outro templo. Pode ser uma capelinha mais simplesinha, um altarzinho feito até dentro da nossa casa, mas nós estamos com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, procurando cumprir uma das leis morais que está no Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração.
aqui nós vamos ter a oportunidade de educar almas, mas não é o único lugar. Nós podemos fazer isso na família, nós podemos fazer isso na escola, podemos fazer isso na rua, no nosso ambiente de trabalho, entendeu? Então, é um entendimento, é apenas uma projeção de uma coisa macro que às vezes a gente tenta compreender, mas às vezes nos falta sentido, para um plano terreno. Então não há problema, né? Não há problema em a pessoa querer botar um ar-condicionado para o nosso conforto, porque muita gente às vezes fala, não, porque o espírita não pode se pegar a coisas materiais. Gente, nós estamos na matéria, né? Deus sabe, isso tudo faz parte da nossa criação, não tem problema nenhum. As nossas necessidades físicas, né, elas impulsionam o nosso desenvolvimento intelectual como espírito. Mas, eu estava falando, a gente não precisa necessariamente de uma igreja. A igreja é só um local. Porque nós temos outra coisa que Deus nos deu. Olha só, gente, Ele nos deu infinitos universos, né? Já que a ciência hoje vai dizendo que a gente tem múltiplos universos, nós já temos aqui uma compreensão humana. Vamos individualizar mais isso. O santuário sublime. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Deus nos deu o corpo humano para interagirmos com a matéria, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento, para colaborarmos com a criação. Então, o corpo humano, tem gente que acha que vai agradar a Deus se flagelando. É a fé dele, é a forma dele achar que está evoluindo. Mas nós já temos um outro entendimento. Nós já temos o entendimento que nós temos que cuidar bem do nosso corpo, cuidar do próximo, porque Deus nos deu isso para evoluirmos. É uma bênção, é uma graça, né? Quando Paulo chega e fala, a graça, a salvação é um presente dado por Deus, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele acredita. Acredita e cumpre, que é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, para ele não estava recusando a obra, mas nós aqui sabemos que Jesus, ele mesmo, fez muita caridade, muita obra. Então, passando agora para o outro ponto, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Para a gente poder ilustrar isso, né, do corpo ser uma oportunidade de evoluirmos, né, realizarmos obras, a gente pode trazer, entre muitas outras historinhas, parábola dos talentos, com propósito, missão e vocação. O que fala essa parábola? Né? Essa parábola, não sei pra gente. O que fala a parábola? A parábola era que o Senhor, né, o dono da obra, o que tinha lá os recursos, ele resolveu meter o pé na estrada, dar um rolê, andar aí pelo mundo. Aí ele chamou 3 servidores deles e foi dando os talentos, né? Aqui parece que a gente já está fugindo do tema, né, da fé, mas não, é dentro do tema. Aí ele deu a cada um, segundo a sua capacidade, 5, 2, 1 talento, e foi embora, né? Ele confiou nos empregados, botou fé nos empregados, né? Mas de acordo com a capacidade de cada um. Vamos lá, né? Vigiar e orar, vamos ficar de olho. Aí teve um, né? O cara fez o quê? Pegou as moedinhas dele, montou uma oficina, né? Oficina ali de luz, a carpintaria da luz, né? Ele falou assim, pô, deu certo para José,
Jesus também enveredou por esse caminho, mas depois ele resolveu fazer outra coisa na vida, né? Aí ele foi lá, montou lá a marcenariazinha dele, está lá atendendo todo mundo, está trabalhando, está multiplicando, um monte de gente vai lá, fica feliz com o serviço dele, ele procura fazer aquilo com amor, se capacita, se qualifica, está lá, ele está botando fé no negócio dele, até porque ele foi um empreendedor, e ser empreendedor tem que ter fé, porque senão a coisa complica, né? Aí o outro, né, foi lá, também pegou os talentozinhos dele, enveredou para comercializar a mercadoria. Você trabalhando, você está, quando você vai ver lá a parábola, lá o capítulo de servir a Deus e a Mamon, você vai vendo que o uso da riqueza, ele vai motivando, ele vai incentivando o nosso desenvolvimento, ele vai encurtando caminhos, civilizações, povos vão se conhecendo, vão trocando cultura, experiência. Dessa forma, o cara lá, ó, o cara que estava lá no barco, ou tanto aqui o que estava na carpintaria, qualquer pessoa que chegava, senta aí, vamos tomar um cafezinho, bater um papinho. Pô, tu já ouviu falar de um tal de Jesus, não sei o quê? Rapaz, aprendi umas coisas com ele, vou te falar. Tu não está sabendo não? Aí começa, então, mas ele está o quê? Ele está trabalhando, ele está ativo, porque ele está com fé, ele está acreditando nele, mas ele está o quê? Não, Deus vai me ajudar, não vai me desamparar. Mas a fé tem que ser tamanha que mesmo que algo desse errado, ele tem que ter o quê? A resignação. Então a resignação também é uma virtude, porque lá no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar da fé, e ele vai falar, olha, a fé, ela é uma energia canalizada para um objetivo, e ela tanto pode ter o objetivo material como espiritual. Quando ela é material, ela é uma fé humana. Por quê? Você está botando fé de que a sua empresa vai dar certo, de que o seu trabalho você vai ser promovido, ou seja, você está ali o quê? Rezando, pedindo. Então quando a gente vai lá na lei de adoração, a gente aprende o quê? Que você pode louvar o Senhor pela dádiva da vida, pode agradecer por tudo estar dando certo na sua vida, pode pedir para que tudo dê certo na sua vida. O Pai está aí para isso mesmo, né? Agora, tem que botar fé, e se não der, não deu. Mas em compensação, tem aquele outro que ele chegou e falou, não, eu sei como é que é o meu Senhor, ele é um homem duro, né? Ele ceifa aonde não semeou, ele colhe onde nada plantou, empregou, né? Não, eu vou enterrar aqui o meu talento, não vou, eu sei com que eu estou lidando. Ele não botou fé na capacidade dele, ele não botou fé no patrão dele, que mesmo que ele desse errado, ele poderia chegar a dizer, mas pelo menos você tentou, meu filho, você não deu certo, mas agora você aprendeu como não fazer, né? Não foi o Thomas Jefferson que fez dezenas de vezes a forma como não fazer a lâmpada funcionar? Thomas Edison, isso aí. Então, agora o cara não, o cara ficou ali inativo. Então, por exemplo, a minha mulher, ela bota fé que eu todo dia vou mudar meu jeito de ser, eu vou ajudar ela bastante em casa, né? E eu tento ajudá-la. Nunca tá que nem aqueles espíritos de luz quando chega, ó, tá bom, mas pode ficar melhor, né? Então, a gente está em busca da perfeição. Se eu ficasse assim lá em casa, eu estava morto mesmo. Olha lá, já morreu. Isso aí, ó. Isso aí abre logo uma cova, deita, não quer nada na vida, né? Então, a parábola dos talentos, ela pode ser simplesmente usada. É só o foco que você vai dar. Você vai dar o foco na causa, vai dar o foco na consequência. Como a gente pode entender isso? Porque aqui ele está falando de quê? De trabalho, de ir à luta.
de ser ativo, de acreditar, de vamos fazer obras. E quando a gente vai falando de obras, a gente pode substituir a palavra obra pelos frutos, né? Porque essa passagem, né, a sua fé sem obras é morta, que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falando assim: nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Aí o guia espiritual lá, ele dá o exemplo: não, é a árvore que vai dar frutos. E como é que essa árvore cresce e dá frutos? Então a fé seria a raiz dessa árvore. Quanto mais fé, maior vai ser a raiz, maior vai ser a árvore, mais ramos, mais galhos, mais frutos essa árvore vai produzir. Então, a obra pode ser fruto, pode ser trabalho, pode ser alguma tarefa cumprida, realização. Tem gente que chega e fala: a fé é como se fosse o fluido, o combustível do motor. O motor é o corpo, a fé é o fluido. Então, o corpo sem a fé, o motor sem o combustível não funciona. Então, eles se complementam. E se complementa tanto que, se você for no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, amar o próximo, tem um item lá que é fé e caridade, em que o Espírito Protetor lá, ele fala o seguinte: olha, a caridade é nobre, mas sem a fé, a caridade, ela não tem o seu objetivo, ela não atende. A pessoa, ela pode ser generosa, caridosa, não aquela caridosa da benevolência, da indulgência, da paciência, do perdão, não. A caridade mesmo, do item material. Então ela poderia chegar e dizer: mas a fé é que vai animá-la, a fé é que vai dar força, a fé é que vai contagiá-la diante das dificuldades. Então, quando a gente fala assim: Jorge, você vai distribuir sopa na rua para os moradores de rua? Aí a pessoa chega e fala: tem que ir, né? Afinal de contas, eu sou o presidente da casa, se eu não for, pega mal, né? Aí as pessoas vão falar, vão reparar, né? Esse é o motivo? Então, é uma caridade sem fé, mas a fé da pessoa chegar e dizer: eu estou indo, porque eu acredito, eu estou confiante de que fazendo isso, eu estou agradando a Deus, ótimo. Aí vem aquela outra história: mas nós temos que fazer algo sem querer nada em troca, sem segundas intenções, né? Eu tenho certeza que a Marli, a Maristela já estão nesse nível, aqui em Maricá. Mas eu não, né? Estou muito longe disso. Tudo que eu faço é com segundas intenções, porque eu ainda sou um espírito inferior. Então eu pego os ensinamentos do mestre, e aí você tem que pensar assim: o que será que Jesus faria numa hora dessa? Será que se eu fizer isso, eu vou desagradar a Deus? Eu vou desagradar a Jesus? É a nossa consciência, né? Não é a lei de Deus não está na nossa consciência? Nós não temos o livre-arbítrio para decidir o que é certo e o que é errado? A pessoa, quando comete suicídio, sem querer polemizar, não é uma falta de fé em Deus, se ela acredita em Deus, uma falta de fé nela mesma? Porque a gente aprende que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós também temos que nos amar, nós temos que amar ao próximo, porque se você não exercer o amor, você não vai estar amando a Deus, porque Ele quer o seu amor, mas Ele vai ser muito mais agradável a Ele se você amar o seu semelhante. Então, passando aqui, né, a gente vai para outro ponto, né? A gente estava falando que o corpo humano é um templo divino, né, para a gente realizar as obras, para a gente poder evoluir. Então, o espírito de Angela era uma mulher. Ela tinha sido mãe, esposa, né?
nulidade sobre a terra, espíritos endurecidos. Está lá no Céu e Inferno, capítulo 7, lá na segunda parte. Ela, com ociosidade, sofrendo, né? Ela, e aí, o que foi na vida? Nada. Quando jovem, ela queria curtir a vida, mas depois a sociedade, né? Ela casou. Você era feliz com seu marido? Nem um pouco. Ele me entediava. E os filhos? Mais ainda, né? Você cuidava da casa? Não, era a criada que fazia isso. E você agora faz o quê? Eu não faço nada, eu estou no maior tédio, né? Mas você quer rezar? Não sei rezar. Então ela não se mexia. Ela estava o quê? Largada. Aí a gente vê, o mal é a antítese do bem, é contrário ao bem. Logo, quem quiser evitar, isso é o guia do médium lá nesse capítulo, falando sobre esse espírito. Logo, quem quiser evitar o primeiro, que é evitar o mal, deve seguir o segundo, o bem, sem o qual a vida se torna nula, morta em suas obras. Interessante, né, essa partezinha, né? Morta em suas obras. Olha o espírito participando ali da elaboração da codificação kardeciana, instruindo, usando um exemplo de um espírito que viveu, estava lá no além, na erraticidade, sofrendo. E sofrendo por quê? Porque foi morta, foi nula a sua vida, igual aquele da parábola. Teve os que prosperaram, os trabalharam, o cara falou: ô, servo bom e fiel, vem para cá, vem gozar a vida comigo, vem aqui para o reino do Senhor. E o outro, servo mau e preguiçoso, né? Ou seja, é um exemplo. Então a gente aqui pega várias fontes para podermos falar da importância. Se é que já não está entendido, né? Mas vamos mais um pouquinho, né? Ter fé é crer sem entender. Correto, Walter? Mais ou menos? Tu discorda em que aí? Não começa a falar não, senão eles vão querer trocar de lugar. Não, ele vai dizer, vai lá, assume lá o microfone. Não, fica aí mesmo, né? Ter fé é crer sem entender. É isso mesmo? A gente aprende o quê? Você às vezes vai num culto religioso de alguma instituição religiosa e as pessoas estão tendo ali uma convulsão, um ataque epilético, não sei o quê, mas elas estão falando a língua dos anjos, estão se comunicando com Deus. Para quem não é daquele segmento religioso, não dá nem as costas para a pessoa, né? Fica assim de frente. Por quê? A pessoa vai falando. Aí, você tem que entender por que as missas não são mais em latim. Ninguém estava entendendo nada. O pessoal ia para lá, todo mundo, pô, bonito, bacana. Parece até aquela novela do Roque Santeiro, né? Aquele professor fazendo os discursos, todo mundo, pô, bacana, cara inteligente, não entendia, foi nada. Mas o discurso foi lindo, foi maravilhoso. Então, o cara já falava em latim, ele falava de costa para o povo, aí que... Mas o pessoal ia por quê? Pela fé? Talvez, mas muitas das vezes eles iam pela obrigação. Então, era aquele exemplo do Paulo, dizendo, olha, você está vindo aqui para cumprir a obra, você não está vindo pela graça, pela salvação, pela fé em Jesus Cristo. Não, você está indo porque você está cumprindo uma lei. A lei de quê? Não, a família tem que ir lá assistir a missa, porque se não for, ela vai ficar mal falada perante a sociedade. Então, aí nós temos aqui a principal diferença entre crer e ter fé reside na intensidade e no compromisso. Crer é geralmente uma aceitação intelectual de um fato, enquanto ter fé é uma confiança profunda, ativa e vívida, que transforma comportamentos e se mantém sem necessidade de evidências físicas. Ter fé é estar sintonizado com Deus. Aí vem Tiago, diz que os demônios creem em Deus, ou seja,
acreditam na existência de Deus, mas não significa que eles tenham fé. Crer é acreditar, e ter fé é estar sintonizado com Deus. Então essa é a diferença. Aí a gente conta uma outra historinha, né? Olha só, você falou que eu tinha 50 minutos, mas eu não sei que horas termina a minha fala. 8h30? Não. Pô, eu vou ter que botar cronômetro aqui no relógio fora. 5 minutos depois. Vai até 8h40? Acho que dá. Acho que para vocês que estão sentados aí, a hora custa, mas para a gente aqui para estar. Então, eu vou contar a historinha aqui. Lá na GEOC, então, é interessantíssimo, né? A gente vai fazer palestra lá, já fiz 3 lá, né? Aí a gente vai fazer palestra, aí o pessoal começa a olhar para o relógio, começa a fazer assim, dentro da parede, e tu tá ali falando, né? Aí a pessoa tá olhando para o relógio, né? Aí eu falei, olha só, vou contar aqui uma historinha. Então, aí eu começo a contar a historinha, meu irmão. Começo a contar a historinha, mas não fujo do tema não, né? O Sérgio está ali que eu acho que não estou falando de uma bobagem, né? A última, então, a minha mulher também estava presente. Aí, quando deu a hora, pum, terminei. Então, até 8h40? Então, até 8h40. Tenha fé. Oi? Tenha fé. Ter fé? Tenha fé, até 8h40. Ah. Vou contar uma historinha aqui. De crer é diferente de ter fé e estar em sintonia. Essa muita gente já deve conhecer, não é novidade para muita gente não, mas vamos contar assim mesmo, né? Tinha um alpinista que, pela vaidade, pelo orgulho dele, ele queria subir uma montanha que nunca ninguém tinha subido. Aí, só que ele queria ir sozinho, porque ele queria ser o primeiro e o único. Outros poderiam ir de novo, mas ele tinha que ser o primeiro a subir a montanha. Orgulho, né? Estava sendo imprudente, negligente, né? Não vou dizer nem que era um suicídio indireto, mas todo mundo aqui, todo mundo aqui já conhece essa história? Alguém? Não? Então, pois é. Aí ele foi sozinho, não deveria ir numa escalada dessa, não é isso que se manda nas técnicas de montanhismo, de alpinismo. Ele foi, aí ele começou a encontrar dificuldade, foi anoitecendo, ele não foi preparado para passar a noite na montanha, mas ele assim, não, deve estar faltando pouco, eu vou chegar, eu vou conseguir. Aí ele estava sendo, então, não vamos confundir fé com, não, eu vou conseguir. Aí faltando 100 metros para chegar no topo, despencou lá de cima. No que ele vinha caindo, a vida ia passando na frente dele com uma velocidade, tudo que ele fez de bom, de errado. Daqui a pouco, a corda segurou ele, porque ele tinha prendido a corda lá nos ganchos na pedra. Um frio, escuridão. Aí ele começou a apelar para Deus. Deus, meu Pai, salva o seu filho, meu Deus, né? Só o Senhor agora, nessa hora, mais ninguém, né? Me ajuda, Deus. Aí vem aquela voz, o que você quer, meu filho? Ô meu pai, ô Deus, me salva. Corta a corda. Oi? Corta a corda. Cara, aí o cara começou, não, peraí, pô. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Sei lá, né? Tem tanto espírito aí embusqueiro, né? Aí, não cortou a corda, amanheceu. No dia seguinte, o corpo foi encontrado morto, congelado, a 2 metros do solo. Ou seja, ele acreditava em Deus, mas ele não estava em sintonia com Deus. Ele não botou fé. A exemplo de o pai Abraão. A gente volta lá nisso, né? A exemplo do pai, agora até eu estou olhando para o relógio. O pai Abraão. Por quê? Porque ele foi levar o filho. Ele era o pai da fé de todo o povo judeu. Então, Deus fez o quê? Tu tem fé? Tu confia em mim? Tenho. Leva teu filho para ser sacrificado. Filho único, né? Menino, foi lá, na hora H, ó, tá bom, pode parar. A outra lá, que o Tiago deu como exemplo,
ele deu o exemplo do judeu. Olha só como era a propagação do cristianismo nos primórdios. Não era só para o judeu, o povo escolhido de Deus. Era para o povo que tinha um Deus único, que era o judeu. Mas era para todo mundo. Paulo pregou para os gentios, todo mundo pregou para os gentios. Aí ele chega e fala assim, olha, ele deu um exemplo de uma não judia, de uma prostituta, né, mas que acolheu lá na cidade lá de Sodoma, espiões enviados lá por Israel para ver quem é que podia ser salvo lá. Então ela, por ter escondido e indicado o caminho por onde eles podiam sair da cidade, ela foi merecedora, ela foi digna. Então a graça, ela não é só um produto de obra, ela é um produto da fé, de confiar. Jesus não existia naquela época, mas é um exemplo de fé. Então ela foi salva, né? Porque ela confiou, ela teve fé. Isso é um exemplo, né? Vamos lá. Então, ter fé é estabelecer o quê? Ou ter a sintonia, a harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a nossa fé, ela não pode ser uma fé cega, em que a gente aceita a verdade e o erro, a falsidade, como sendo tudo uma coisa só. Não, nós temos que discernir, nós temos que discernir o que nos serve, o que é bom, o que tem que ser seguido, o que é válido e o que é superstição, é produto da nossa imaginação, não é coerente com aquilo que Jesus espera para nós. Então, a fé na doutrina espírita define-se como a confiança inabalável na justiça de Deus, na imortalidade da alma e no futuro, baseado no raciocínio e na compreensão, não na aceitação cega. A fé raciocinada permite ao indivíduo entender o porquê das coisas com serenidade e servindo como força de trabalho, amor e superação. Agora, estamos aqui finalizando, aí a gente volta a Tiago. Eu não sei se vocês repararam, mas quando a gente leu a carta, teve alguns versículos que não foram lidos para justamente ler agora, para depois de toda a explicação a gente entender. Se um irmão ou irmão sofrer por falta de vestiário ou por passar fome, e lhe disserem, procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes. Então chega a pessoa aqui, faminta. Espera aí, meu filho, que eu tenho um sede. Não, eu tenho a palavra da salvação. Então agora, dessa água que tu vai beber, nunca mais vai sentir sede. Pô, eu estou morrendo de sede, né? Então, vamos atender. Então é isso que o Tiago pregava. Ele pregava que você pode ter fé, mas sem obras, ela é morta. E não lhe aquilo de que precisa para viver. Uma tal resposta fará algum bem? Então, aquela resposta anterior, não, vai na fé. E vai na fé, meu. Eu quero ser ajudado aqui, auxiliado. Depois você ensina. Nós também temos que estar atento a isso, né? E aí, quando você, depois de tudo que já foi falado, depois de considerar essas últimas frases, que se eu deixasse lá no início, estava esticado, chegar no final, o pessoal já não lembrar mais, né? A gente vai para aqui mais uma situação. A irmãzinha lá, né? É aqui que é o negocinho, não. Volta. Bom, peraí, volta. Pronto, ó. A irmãzinha aqui, é o asterisco? Não precisa apontar não. A irmãzinha lá, ó. Terço numa mão, Bíblia na outra. De repente deve ser uma tremenda de uma beata, não faz outra coisa, não sei rezar, fala mal da vida dos outros, mas reza pra caramba, né? Então tá lá. Com fé, acreditando. Essa daqui está auxiliando.
está ajudando. Porque a fé viva, ela dá esperança. Quando Jesus chega e fala, a fé é de um grão de mostarda, não podemos deixar de falar isso, né? 8,39. A fé no grão de mostarda, ele fala assim, não, vai conseguir mover a montanha. Essa montanha não é literal, gente. Ela é moral. Isso, inclusive, está explicitado no Evangelho. Todas as nossas dificuldades, problemas, vicissitudes, vícios, perturbações, é você confiar, você vai movê-la, você vai tirar ela do seu caminho, né? Tendo a fé. Então, gente, hoje nós falamos sobre a fé e sobre a obra. As duas coisas se completam perfeitamente. Agora vai. 8h40. Com o Espiritismo, aprendemos que as obras de uma fé viva se manifestam em ações de amor, justiça e serviço. Muito obrigado. Valeu. Diferente de Walter Silva, que ele magnetiza a palestra, o grupo com a voz dele, eu faço uso do Data Show, gente, porque eu não me garanto não, hein? Jorge, muitíssimo obrigada. E quanto material que nós temos agora nesse momento para levar para os nossos lares, para a gente refletir, pensar e cada vez mais poder fortalecer a nossa fé, principalmente na obra, né? Executá-la com obra. Agora nós vamos passar para o segundo momento da nossa noite, que é o momento do passe. Devido ao seu mês espírita, né? Então a gente muda um pouquinho a dinâmica da nossa casa. Então não vai ser o passe na cabine, nós vamos fazer o passe coletivo aqui nesse momento. Então nós vamos pedir para que a gente se sente confortavelmente, que a gente possa nesse momento fechar os nossos olhos, janela da nossa alma, elevando os nossos pensamentos nas esferas mais altas, buscando a figura doce e serena do nosso Mestre Jesus, pensando nesse momento na nossa respiração, no ar que entra e sai das nossas narinas, sentindo esse ar da renovação percorrendo todo o nosso corpo, toda essa energia que se faz aqui presente está nos envolvendo e percebemos que dessas esferas mais altas começa a descer sobre nós pontos de luz, trazendo fé, coragem, resiliência, força, equilíbrio para enfrentar qualquer montanha que estivermos nesse momento. Que possamos sentir essas vibrações da espiritualidade amiga que se faz aqui presente, que já preparou todo esse ambiente e que nesse momento se coloca próximo a cada um de nós, trazendo o remédio necessário, trazendo os fluidos necessários para o que estivermos precisando, seja física ou emocionalmente. E essa energia envolve e percorre todo o nosso corpo, fazendo essa transfusão, afastando de nós energias negativas e aproximando energias salutares.
e mentalizando ainda o nosso Mestre Jesus, vamos dizer assim para ele: querido amigo e Mestre Jesus, estamos mais essa noite aqui reunidos em Teu nome, agradecendo pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinamentos, por tudo que estamos recebendo aqui nesta noite. Que nós encarnados, junto com os desencarnados que se fazem aqui presentes, possamos estar imergidos na Tua luz, na Tua força, no Teu amor, que possa nos revestir de força e coragem para seguirmos adiante. E com nosso coração cheio de gratidão, agradecemos pela noite de hoje e por tudo que aqui estamos recebendo. Sendo assim, que seja em Seu nome, Mestre amigo, que seja também em nome dos mentores espirituais dessa casa que se fazem aqui presentes, dos mentores espirituais das casas amigas que também estão presentes, da Nossa Senhora, nossa Mãe, mas sobretudo em nome do nosso Pai Maior, do nosso Deus. Pedimos a Tua permissão para darmos por encerrado o passe coletivo da noite de hoje. E fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.